A escada de Jacó, mencionada no livro de Gênesis, é uma das imagens mais intrigantes e emblemáticas da Bíblia. Em sua jornada, fugindo da ira de seu irmão Esaú, Jacó se encontra em Betel, onde tem um sonho profundo. Nesse sonho, ele vê uma escada estendendo-se da terra ao céu, com anjos subindo e descendo por ela. Esta visão não é apenas um sonho aleatório, mas carrega consigo mensagens divinas, promessas e uma prefiguração de eventos futuros. Vamos mergulhar nessa história e explorar seu significado e as revelações associadas a ela. Para compreender plenamente a relevância da escada de Jacó, é essencial entender o cenário sócio-histórico do período do Antigo Testamento, bem como as circunstâncias que levaram a esse evento notável. Durante os tempos antigos, a terra de Canaã estava repleta de cidades-estado, pequenos reinos e tribos nômades. Entre essas tribos, a linhagem de Abraão se destacava. Deus escolhera Abraão para estabelecer uma aliança, prometendo-lhe descendentes numerosos e a terra de Canaã como sua herança. A história da família de Abraão é marcada por testes de fé, milagres e intervenções divinas. Isaque, filho de Abraão e Sara, herda essas promessas. Casado com Rebeca, eles têm gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú, o primogênito, era o favorito de Isaque, enquanto Jacó era o queridinho de Rebeca. Desde o ventre, os irmãos mostraram diferenças. Esaú nasceu primeiro, mas Jacó estava segurando seu calcanhar, simbolizando a rivalidade que viria. Esaú, um habilidoso caçador, vendeu seu direito de primogenitura a Jacó por um prato de lentilhas, demonstrando pouco apreço por sua posição. Mais tarde, com a ajuda e instigação de Rebeca, Jacó enganou Isaque, fazendo-o pensar que ele era Esaú, e assim recebeu a bênção que era originalmente destinada a Esaú. Esaú, ao descobrir a traição, ficou furioso e jurou matar Jacó assim que seu pai falecesse. Rebeca, ciente do perigo que ameaçava seu filho favorito, aconselhou Jacó a fugir para Harã, a casa de seu tio Labão, até que a ira de Esaú diminuísse. Em sua jornada para Harã, Jacó chegou a um lugar chamado Betel. Exausto, ele pegou uma pedra para usar como travesseiro e adormeceu. Nessa noite, ele teve o sonho que se tornaria uma das visões mais icônicas da Bíblia. Uma escada que se estendia da terra ao céu com anjos subindo e descendo. No topo da escada estava Deus, que reafirmou a Jacó as promessas feitas a Abraão e Isaque, solidificando ainda mais o papel de Jacó na história do povo de Israel. A história de Jacó nos conduz através das camadas profundas da experiência humana. Conflitos familiares, decepções, fuga e, finalmente, revelações divinas. No meio dessa trajetória tumultuada, ocorre uma noite que se tornaria um dos episódios mais memoráveis e teologicamente profundos da Bíblia. Em sua fuga de Esaú e em direção a Harã, a terra de seus ancestrais, Jacó encontrou-se isolado e vulnerável, transitando entre seu passado tumultuado e um futuro incerto. Ao cair da noite, em um local solitário, ele optou por descansar. A terra era árida, e tudo o que Jacó tinha para conforto era uma pedra, que escolheu usar como travesseiro. No silêncio dessa noite, quando o mundo parecia ter se retirado, o véu entre o divino e o humano se afinou. Jacó teve um sonho, uma visão, que o transportou para além das realidades terrenas. Ele viu uma escada majestosa, firmemente plantada na terra, mas estendendo-se até o infinito do céu. Essa escada, imensa e luminosa, tornou-se o eixo de comunicação entre o terreno e o celestial. Anjos, seres de luz e pureza, transitavam por ela, subindo e descendo, representando uma ponte entre o divino e o humano, uma interseção contínua entre o céu e a terra. No ápice dessa escada, a presença de Deus era palpável. Não era um Deus distante, mas um Deus que se aproximava de Jacó, falando diretamente a ele. Deus reiterou as promessas feitas a Abraão e Isaque, assegurando a Jacó que sua descendência seria inumerável e que a terra em que ele estava deitado seria dada a eles. Mais do que promessas territoriais, Deus afirmou que todas as famílias da terra seriam benditas através dele e de sua linhagem. Além das promessas, Deus ofereceu a Jacó uma garantia de proteção e acompanhamento. Em meio à solidão e incerteza de sua jornada, essas palavras foram um bálsamo para Jacó, reafirmando que ele não estava sozinho. Ao despertar, o impacto da visão foi tão profundo que Jacó imediatamente reconheceu a sacralidade do local. Ele exclamou:
Sem dúvida, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Transformando sua pedra travesseiro em um pilar sagrado, Jacó a ungiu com óleo, consagrando aquele terreno. Ele nomeou o local como Betel, que se traduz como Casa de Deus. Este sonho não foi apenas um conforto para Jacó, mas uma prefiguração da relação especial que Deus teria com o povo de Israel e, por extensão, com toda a humanidade. A escada simbolizava a acessibilidade de Deus e a interconexão entre o divino e o humano. A visão da escada de Jacó é uma das imagens mais poéticas e teologicamente ricas do Antigo Testamento. Desde os primeiros registros, essa passagem tem sido objeto de meditação, inspirando diversas interpretações profundas e significativas. Uma das interpretações mais frequentes refere-se à escada como uma representação da ligação intrínseca entre o céu e a terra. Neste contexto, ela simboliza a interação contínua entre o divino e o humano. Não é apenas um caminho para os anjos, mas uma representação da possibilidade humana de comunicação e relação com o divino, mesmo em tempos de tribulação e isolamento. Os anjos, que subiam e desciam sem cessar, refletem a constante atividade divina no mundo. Eles são mensageiros de Deus, intermediando a vontade divina na terra e levando as orações e súplicas humanas ao céu. Isso sugere que Deus está sempre observando, interagindo e influenciando os acontecimentos terrenos. O sonho ocorre em um momento crucial na jornada de Jacó. Em meio à solidão e ao medo, a visão veio para reafirmar as promessas feitas aos antepassados de Jacó. Deus promete a continuidade da linhagem, a prosperidade e a bênção sobre todas as nações através de sua descendência. A reação de Jacó ao despertar, ao perceber a sacralidade do local, sugere a omnipresença de Deus. O divino não está limitado a lugares específicos ou santuários designados. Em vez disso, ele pode se manifestar em qualquer lugar, mesmo em um terreno desolado, reforçando a ideia de que Deus está em todo lugar e em todo momento. A visão destaca o papel crucial de Jacó no plano divino. A escada não é apenas um símbolo genérico, ela está firmemente plantada na terra onde Jacó repousa. Isso indica que Jacó e sua descendência têm um papel central no propósito divino, sendo um canal de bênçãos para as nações. Ao acordar, Jacó não apenas reconhece a sacralidade do local, mas também toma medidas para consagrá-lo, estabelecendo um pilar e nomeando o local como Betel. Isso pode ser visto como uma resposta humana à revelação divina, um ato de honrar e reconhecer a presença e as promessas de Deus. Ao longo dos séculos, essas interpretações têm guiado a compreensão e reflexão sobre a escada de Jacó, mostrando que, por trás de uma simples visão, existe uma rica tapeçaria de significados e promessas que ressoam até hoje. Ao nos aprofundarmos no Novo Testamento, descobrimos que a rica tapeçaria de imagens e promessas do Antigo Testamento não está completa sem a revelação trazida por Jesus Cristo. O enigma da escada de Jacó, ao ser revisitado por Jesus, ganha camadas adicionais de significado e propósito. Quando Jesus se refere à visão de Jacó no livro de João 1:51, dizendo a Natanael: "Vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem", ele não está apenas fazendo uma simples alusão à história. Jesus está se posicionando como a verdadeira escada ou ponte. Não se trata de uma estrutura inanimada, mas da encarnação do divino no mundo humano, tornando-se o elo definitivo entre a humanidade e Deus. O contexto dessa afirmação de Jesus é poderoso. Ele se identifica como o cumprimento das promessas ancestrais feitas a Jacó e sua linhagem. Em Jesus, a promessa de que as nações seriam abençoadas através da descendência de Jacó se concretiza, pois ele é a bênção máxima, oferecendo salvação a todos. A escada no sonho de Jacó permitia que os anjos transitassem entre o divino e o humano. Jesus, através de sua vida, morte e ressurreição, não apenas transitou entre essas duas realidades, mas também as uniu. Ele se torna o mediador definitivo, o caminho pelo qual a humanidade pode se aproximar, se reconciliar e se unir a Deus. A declaração de Jesus reforça a mensagem de que Deus não é um ser distante, inacessível. Assim como Jacó descobriu a presença de Deus em um local inesperado, os ensinamentos de Jesus reafirmam que Deus está ativamente envolvido em nossas vidas, sempre buscando comunhão conosco.
A referência de Jesus à visão de Jacó não é apenas para os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, mas para todos. Jesus amplia o convite, tornando a escada, ou seja, o acesso a Deus, disponível para toda a humanidade, independentemente de linhagem, cultura ou histórico. A imagem da escada de Jacó, tão envolvente em sua simplicidade, torna-se ainda mais ressonante à luz da revelação de Jesus. O que era uma garantia a um homem em fuga, se transforma em uma promessa universal de acesso, redenção e amor eterno. Jesus, ao se identificar com essa imagem, reforça a ideia de que cada história, cada promessa no Antigo Testamento tem uma trajetória que culmina nele. Ao refletirmos sobre essa bela interseção de promessas antigas e cumprimento divino, somos convidados a ver nossa própria jornada espiritual sob uma nova luz. Em nossa próxima edição, continuaremos a mergulhar nas profundezas das Escrituras, buscando compreensão e inspiração. Até então, que você possa encontrar conforto e orientação nas palavras eternas da Bíblia.